Oi, gente. Vamos começar aí nossa prosa, nosso bate-papo. Então agradeço, né, humildemente por vocês me permitirem estar na casa de vocês junto. Então sintam-se abraçados por mim, tá bom? Eu vou pedir licença para fazer uma rápida oração. Peço para que vocês, por favor, me acompanhem, beleza? Senhor Jesus, meu Redentor, eu e meus irmãos, neste momento, elevamos o nosso pensamento, nosso sentimento em gratidão a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos unidos pelo coração, pelo pensamento, nesse propósito de pensar as suas lições, Senhor. Abençoe nosso propósito de bem servir, abençoe os nossos irmãos, onde quer que eles se encontrem, que eles se sintam pessoalmente abraçados por mim e envolvidos pelo seu amor. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Gente, como tema, eu pedi para Marcela divulgar lá, né, a verdade que liberta. Isso faz referência ao Evangelho de Jesus, né, que está lá no evangelista João, no capítulo 8, versículo 32, quando Jesus ele fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa é uma afirmação, sempre foi muito intrigante para mim, me fez muito pensar, sabe? Porque Jesus ele deixa implícito aí de que a gente está preso em alguma coisa, né? Que liberdade que ele estava se referindo, né? Aí interessante, né? Porque ontem eu estive lá na clínica da Cláudia de Isaías, né? Fazendo evangelho lá com as meninas, e eu fiz a seguinte pergunta para elas. Eu falei assim: quais são os sentimentos que vocês têm que vocês acham que pode causar algum tipo de cadeias, que te prendem, né? E estava lá reunido, acho que umas cerca de 30 pessoas. Aí elas falaram lá: mágoas, ódios, ressentimentos, culpas, remorsos, né? E aí já deu o suficiente para a gente poder falar muito a esse respeito, né? Então eu acredito que, embora elas tivessem dito ali algo que elas estejam sentindo, mas a rigor acho que todos nós, né? Já passamos, estamos passando ou vamos passar por esses sentimentos que são realmente, que nos prendem, né? Então vamos falar sobre mágoas, né? Ódios, ressentimento. Mágoa é má água, ressentimento é sentir de novo. A gente sempre fica pensando assim: como pode aquela pessoa ter feito aquilo comigo? Como pode aquela pessoa que eu tanto ajudei ter traído a minha confiança? Como pode o meu irmão, sangue do meu sangue, ter feito o que fez? Como pode a pessoa a quem eu dei o meu coração, o meu amor, sabe, ter me traído, né? E aí esse estado de inconformação, gente, é que realmente leva de longo percurso, sabe? A gente que é espírita e tal, que lida com reuniões mediúnicas, a gente percebe que muito frequentemente isso acaba se estendendo para outras existências, né? E aí, depois elas falaram muito culpa, né? Sente culpa, sente remorso, né? Porque, aliás, como nós estamos numa fé que oferece muita informação, na medida que a gente vai agregando essas informações, a gente vai tendo elemento de comparação, né? Então não tem como, ao longo de um período, sedimentando essas informações, a gente não tendo uma visão um pouco mais panorâmica do que a gente é, do que a gente fez. E aí nasce sim uma certa culpinha, né? Puxa vida, como eu posso ter feito o que fiz, da maneira que fiz, né? Como posso ter dito tal coisa? E a gente tem sempre alguma coisa para acertar nesse sentido, né? É muito difícil, né? Qualquer um de nós aqui, a gente não ter mágoa e ressentimento com alguém. Isso nos prende ao passado, né? Porque, segundo o Livro dos Espíritos, quando a gente se ocupa do passado, isso se torna presente, né? Então a gente está sempre arrancando a casca da ferida. E sempre culpas e remorsos, né? Porque
como posso eu ter agido da forma que eu agi. E aí, a gente poderia falar um mundo de coisas, mas para resumir, eu acho que o tripé do pedir perdão e do perdoar e do auto-perdão, nisso está equilibrado a nossa sanidade mental, sabe? E eu vou falar um pouco a respeito, porque Jesus mesmo falou, né? A gente deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Então, por que eu tenho que perdoar? Porque se eu não perdoo, eu me sinto preso àquela situação, né? Eu não vou enterrar aquele defunto, aquilo fica sempre remoendo, fica queimando dentro de mim. Então, perdão é a libertação. E isso todos nós estamos cansados de saber, né? E por que eu tenho que pedir perdão? Eu tenho que pedir perdão, né? Eu tenho que perdoar, porque todos nós estamos em construção. Assim como eu também, nesse momento eu desejo que vocês me perdoem a forma, meus erros, né? Entendam a minha maneira, meu jeito de querer fazer o meu melhor, né? Perdoe as minhas falhas, assim todo mundo é. Então, como todo mundo está em construção, todos nós, existe uma grande probabilidade de a gente realmente se equivocar, carregar na dose, escolher mal as palavras, errar o momento, né? Ser indelicado, agir com egoísmo, com personalismo, né? E a gente acaba machucando as outras pessoas. Então, o perdão e o auto-perdão, ele é fundamental. Agora, para a gente se auto-perdoar, eu aprendi o seguinte, que não tem outra forma a não ser a gente fazendo a reparação, né? Se não com a própria pessoa com a qual a gente feriu, se a pessoa eventualmente não nos quer receber, né? A gente reparar de forma a nascer o auto-perdão, por um sistema de compensação. Ah, eu feri, eu magoei, mas em compensação eu estou tentando fazer o meu melhor, ajudei tantas pessoas. Aí a gente sempre procurando fazer o bem, o justo, o belo, o fraterno, né? Sem ter empatia com as outras pessoas, né? Isso vai de alguma forma aplacando aquele sentimento de culpa dentro da gente. Então é fundamental, eu tenho que pedir perdão, tenho que perdoar e tenho que ter o auto-perdão, né? Mas além dessas coisas que eu me referi, que as meninas lá falaram, que são esses sentimentos que nos prendem e tal, mas eu acho que tem coisas mais sutis, sabe, gente, que prende a gente, né? Eu aprendi, por exemplo, no Espiritismo, que egoísmo, que orgulho, que vaidade, são coisas que eu posso até dissimular, né? Para ficar bem na fita e tal, mas que dentro de mim isso realmente me prende, né? Orgulho é uma coisa e egoísmo é uma coisa que está tão introjetado na nossa personalidade que a qualquer canto você olha. No trânsito eu vejo, né? Eu vindo para casa aqui, estou aqui na casa do Felipe, eu vejo ninguém que não quer dar passagem, né? Sabe, que corta a sua frente, que vara o sinal vermelho, está muito ligado à ansiedade também. Então realmente é muito complicado. A gente vê egoísmo no ambiente de trabalho, a gente vê egoísmo em casa, às vezes a gente é egoísta também, porque eu quero que as pessoas façam as coisas do meu jeito, no meu tempo, da minha forma, de acordo com a minha visão de mundo, de acordo com os meus referenciais. Realmente é muito complicado. E aí, conforme a gente vai aprendendo, tendo acesso a essas informações, por mais que eu ache que eu sou normal, né? Normal, eu vou vendo que realmente orgulho, vaidade, egoísmo, eu preciso realmente me tratar, cuidar disso, porque eu aprendi, né, na nossa fé que isso é considerado doença. Mas vamos lá, acompanhe meu raciocínio. É interessante porque quando a gente, eu que vivi muito o mundo corporativo, quando a pessoa vai procurar uma vaga de emprego, né, vai concorrer a uma vaga de emprego, eles analisam lá se a pessoa ela tem os níveis de empregabilidade exigido. Então, você vai ter que provar a sua escolaridade exigida, né? Você vai ter que provar se você tem experiência na área, né? Se você tiver também, falar outros idiomas, isso ajuda, e por aí vai. Mas é interessante porque eles não querem saber se a pessoa ela é ética, se a pessoa ela tem honestidade, se a pessoa ela é solidária, ou seja, ela tem solidariedade, se ela é uma pessoa que tem bastante empatia, né, que é a arte de se pôr no lugar do outro, né, e oferecer ajuda e tal. Então é interessante, eu vejo pessoas que têm uma capacidade fantástica para ganhar dinheiro, para ter sucesso,
mas são pessoas intratáveis, né? São pessoas que vai com casca e tudo, que não escolhe o tempo, que não escolhe a forma, não escolhe as palavras, né? E acabam machucando. E aí não tem ética, né? Acabam prejudicando o coletivo. Tanto, olha, isso é tão presente que eu poderia afirmar, sem medo de errar, que hoje a gente não vive uma crise política. A gente vive uma crise de valores, né? Porque vocês vão de convir comigo que se a gente tivesse uma sociedade onde predominasse essas coisas que eu acabei de relacionar, né? Honestidade, ética, solidariedade e tal, a gente teria um ambiente muito mais fraterno, muito mais justo. A gente teria justiça social, né? Então hoje é interessante, a gente vê a nossa sociedade que é muito focada no ter, né? Então eu preciso, eu quero, eu tenho que ter as coisas, eu tenho que acumular. Quando eu estou trabalhando, eu fico muito ouvindo. Hoje tem um monte de palestra pronta na internet, né? Muita coisa boa, gente. Eu estava ouvindo esses dias aí uma professora de filosofia, o nome dela é Lúcia Helena Galvão. Aí ela estava falando o seguinte: ela falou assim, você vê, hoje tem um pacote de felicidade mínimo, vai. Então qual é o pacote de felicidade mínimo? Ah, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, né? Eu preciso ter um bom emprego, um salário razoável que dê para pagar minhas contas. Beleza. Qual o pacote máximo? Ah, eu preciso ter uma casa melhor. Eu preciso ter um carro melhor, né? Eu preciso de um emprego que ganha mais. Só que se eu atingir esse pacote máximo, ele vira referência para o próximo. Aí o que vai acontecendo? As pessoas não se apercebem. Elas vão cada vez mais focando, gastando uma vida, né, em conquistar coisas, em acumular valores e bens, e isso não preenche um vazio. E Jesus, ele foi fantástico quando ele na parábola lá do filho pródigo, ele exemplifica isso, né? Que o filho pródigo chegou ao pai e falou: pai, dá uma parte da minha herança, quero ver minha vida. Ele foi para uma terra longínqua, gastou toda a sua herança, aí lá passou uma grande fome. Aí ele queria comer a comida que os porcos comiam, ninguém dava para ele. Aí ele falou: poxa, os empregados do meu pai têm fartura de pão, né? Então eu vou voltar para casa do meu pai. Aí quando ele está voltando, o pai vê, vai até ele. Aí ele vai tentar falar: pai, pequei contra o céu, contra ti. O pai nem deixa ele falar. Fala assim: olha, coloque a melhor túnica, coloque sandália nos seus pés dele, tirou o anel, colocou no dedo dele. Ou seja, tem uma linguagem toda metafórica nisso. Todas as vezes que eu me afasto de Deus, eu passo por um vazio existencial. E aí eu tento preencher esse vazio com coisas, né? Comprando, consumindo, acumulando, com droga, sei lá. Você tenta preencher um vazio. Aí você não consegue preencher. Aí você fala assim, que nem na parábola: os empregados do meu pai têm fartura de pão. Ou seja, quem nunca se afastou de Deus através de uma religiosidade, da prática de oração, tem plenitude, paz, contentamento, satisfação existencial e tal. Então eu vou voltar para a casa do meu pai. Aí quando ele faz o primeiro momento, o pai vai até ele, né? E na parábola fala assim: coloca a melhor túnica, ou seja, expande a sua aura, melhora o seu sistema imunológico, né? Seu contentamento, sua satisfação existencial, coloca a sandália em seus pés, proteção para os seus caminhos, ele tinha um anel, coloca no dedo dele, você já faz uma... Olha quanta linguagem poética, né? Então, na realidade, todas as vezes que a gente acaba cedendo à influência do meio, a gente acaba sentindo esse vazio existencial que Jesus tão bem relatou na parábola do filho pródigo, né? Então, partindo daí, a gente começa a perceber que nós temos realmente cadeias, né, que nos prendem, né? Então a gente tem... eu aprendi, por exemplo, na fé espírita, que existe um comportamento repetitivo dentro da gente que justifica boa parte dos problemas que a gente vive, né? Existe um comportamento repetitivo que foi a causa de todas as encarnações que eu tive. Ela é a causa, certamente é a causa dos desafios que eu estou passando nesse momento. Ela é a causa também, associando por uma questão de progressão aí, de assimilação, de sintonia, também ela é responsável pelas coisas ruins que acontecem na sociedade, né? Então esse comportamento repetitivo, eu sei qual é? Não, por quê? Porque eu não me autoconheço. Eu não sei quem eu sou. Se você chegar para uma pessoa e falar assim: quem é você? Ah, eu sou um médico, sou um professor. Eu falo: não estou perguntando o que você faz. Eu quero saber quem é você.
Não, o meu RG, meu CPF, não, isso é um pedaço de papel. Se você perder isso aí, você não vai ser ninguém. Eu quero saber quem é você. Aí as pessoas têm uma tremenda dificuldade de se autoanalisar. Quem eu sou? O que eu penso, o que eu sinto, quais são, o que é que predomina nos meus sentimentos, nas minhas ideias, quais são as tendências que eu tenho, quais são os comportamentos, sabe, o meu ambiente mental e emocional que me predispõe a uma situação tal, ou a situações conflitantes, ou a um sentimento assim de inadequação, de não aceitação. Essa falta de conhecimento interno, ela realmente gera uma série de transtornos, sabe? Então tem muito a ver com a casa interior. As pessoas não percebem isso, né? Nós não percebemos isso. A gente acha que o problema está fora, que a solução tá fora. E é tudo dentro. Quando eu fizer essa viagem interior, quando eu mapear minha personalidade, estabelecer todos os aspectos negativos e tal, quando eu perceber tudo isso aí, eu vou buscar solução também dentro de mim, né? Eu vou, em mapeando a minha personalidade, eu vou ter uma receitinha pessoal para combater todos aqueles males. Se eu tenho uma tendência, por exemplo, depressiva, eu vou ter o plano A, o plano B, o plano C, para evitar essa tendência depressiva. Se eu tenho tendência à irritabilidade, eu mapeando essa personalidade e vendo os gatilhos externos que disparam esse gatilho da minha irritabilidade, eu também vou ter um plano A, um plano B, um plano C, para evitar ficar refém desse comportamento que tira a minha qualidade de vida, né? Interna, e que acaba me colocando em conflito com as pessoas que estão no meu entorno, né? Então, essas cadeias externas, eu tenho em mim, depois ao longo dos anos, a vida vai ensinando isso, né? Que é muito difícil você viver sem sofrer a influência do senso comum, né? A gente tem uma forte tendência a querer o que todo mundo quer, a fazer o que todo mundo faz, aí onde todo mundo vai. Para você ter a coragem de você ser diferente e procurar realmente fazer aquilo que realmente importa, é para poucos. E quando você consegue, você incomoda, né? Incomoda, as pessoas acham vocês como esquisito. Certo? Então, realmente a gente tem que ficar muito atento, né? As cadeias espirituais não precisa nem falar, né? Nós que somos reencarnacionistas, que é o espiritismo que interage com a vida, com os espíritos. Aliás, é interessante uma coisa, gente. Pensem comigo, acompanhe o meu raciocínio. Você vê, né? Um pouquinho que eu convivi com o problema da dependência química lá, por conta lá com a influência, com o trabalho lá que a gente desenvolve lá com a Cláudia Pisaez, é interessante, eu percebi uma coisa. Sempre existem gatilhos externos que disparam a minha compulsão. Eu preciso conhecer, porque senão eu vou ficar refém, né? Por isso que existe uma dica lá, que você precisa evitar hábitos, pessoas e lugares, porque vai disparar aquele gatilho da sua compulsão. Fazendo um paralelo isso com meus traços de personalidade que eu relacionei agora há pouco, né? Que eu disse que orgulho, vaidade, egoísmo, soberba, personalismo, isso realmente pode me colocar numa situação de risco, espiritualmente falando. Existem gatilhos espirituais que, se eu não estiver atento, é a espiritualidade que nos rodeia e conhece esses gatilhos, eles vão fazer esse favorzinho para a gente, de disparar o gatilho do mal que já habita dentro de mim. Então eu não faço autoconhecimento, né? Aí eu tenho uma irritabilidade, eles vão dar um jeitinho de algum gatilho externo disparar esse gatilho da irritabilidade, da melancolia, do ódio, do ressentimento, entendeu? Eu preciso realmente ter essa percepção desses gatilhos que disparam essas falhas morais. Eu tenho um professor de filosofia que ele fala isso. Ele falou assim: olha, a grande sacada para tudo, né? Se você tiver, por exemplo, uma compulsão alimentar, se você tiver uma compulsão por sexo, ou se você tiver uma compulsão para compra, né? Ou para qualquer coisa, foca no gatilho. Se você focar no gatilho, você já facilitou todo o processo. E aí você realmente está mais atento, né? Aí, não tem como a gente não falar da pandemia, né? Não tem como. Estamos aí, tudo bem que a situação já está já está bem menos intenso do que já foi, né?
Talvez a gente tenha vacina aí, se Deus quiser, até o final do ano, começo do ano que vem. Mas uma coisa é curiosa, gente, é verificar como realmente a gente viveu intensamente o medo, a ansiedade, a depressão, né? Você vê a Beth, ela falou muito bem sobre o medo na última palestra dela, né? Isso é um dos sentimentos mais limitantes que a gente tem e a gente viveu intensamente. Intensamente isso, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de se contaminar. Tem muita gente com toque, qualquer coisinha passa a mão no álcool, sabe? Não quer sair de casa. Tem muita gente que por conta dessa inabilidade de lidar com seu próprio mundo interior, acaba se tornando uma pessoa extremamente irritadiça, então tem muito conflito doméstico, sabe? Por exemplo, a pessoa, eu falei em ansiedade, né? A pessoa extremamente ansiosa, que é o mal que a gente vive hoje, ela é extremamente controladora. Então fica muito difícil numa situação dessa, uma convivência num ambiente fechado, num apartamento onde tem criança, idoso, todo mundo convivendo num espaço fechado, com medo de um monte de coisa que está acontecendo. Não acontecer aí e não sair faísca entre esse povo todo. Eu estava conversando com um diretor de uma casa espírita lá, a esposa dele estava comentando lá num caso que ligaram para ela dizendo que uma moça muito bem posta socialmente saiu de pijama na rua lá, que ela surtou com uma briga doméstica, sabe? Custou para levar ela para dentro de casa, sabe? Casos de suicídio, vários. Meu Deus do céu, gente, enfermeiro se matando. Dá para entender uma coisa dessa? Bombeiro se matando, polícia se matando, né? Eu soube de vários casos aí. Nós tivemos aí Setembro Amarelo, né, onde procura se conscientizar. Isso é um tabu na nossa fé, a gente, na nossa sociedade, não se fala sobre isso, né? E aí para a gente falar disso aí, nossa, tem um mundo de coisas para a gente falar, né? Mas, para resumir, eu acho que a informação ela é fundamental, fundamental, né? As casas religiosas, por exemplo, a nossa casa espírita, eu considero um pronto-socorro espiritual. Graças a Deus que está começando a abrir, a maior parte das casas tem lá distanciamento social, estão medindo temperatura, álcool gel, estão voltando porque a pessoa precisa ir, porque senão ela surta, ela entra em paranoia, sabe? Tem muita gente psicótica aí, né? E eu não estou exagerando, gente, eu conheço muita gente, estou sabendo de muito caso por aí. Então é fundamental, graças a Deus que a gente tem na nossa fé, a gente tem lives, né? A gente vai compartilhando informação, que a rigor não nos pertence, mas tudo isso aí, essas informações são medicamento, né? Aí a pessoa vai pegando essas informações, ela vai tendo uma melhor panorama interno, né? Ela procura se reposicionar, rever seus pensamentos, se refreia mais, percebe que está muito ansiosa, que está com depressão reativa, que está olhando muito noticiário negativo, e isso realmente está influenciando, porque ganha-se muito dinheiro com a desgraça, né? A gente fica lá assistindo Cidade Alerta, não sei o que geral, e daqui a pouco você está irritado, está ansioso, está com síndrome do pânico, tudo lixo mental, né? A gente realmente tem que procurar... Quanto tempo eu tenho, filho? Você tem 7 minutos. 7 minutos. Então, gente, agora, acompanhe meu raciocínio, né? Você vê, hoje a gente vai comprar, por exemplo, uma TV, comprar esse celular que está aqui na minha frente aí. Você recebe um manual de instruções, lá tem lá o tutorial que ensina você a manipular ele, né? Você vai comprar um computador, comprar qualquer equipamento. O brasileiro tem preguiça de ler, já quer chegar lá e tocar na tomada, mas hoje é um risco. Então você tem que ler para poder facilitar o processo, para você ganhar tempo, ter mais segurança. Então eu penso assim, se existe hoje um tutorial para tudo para facilitar a nossa vida, o Evangelho ele é um tutorial para a vida, né? Ele nos preserva de sofrimento, a gente começa a ter mais inteligência emocional, a gente tem mais qualidade de vida interna, né? A gente procura se evitar mais conflitos, como está acontecendo nesse momento de pandemia, né? Muito briga de marido e mulher, de irmãos, né? Então eu penso assim, se a gente tem o Evangelho hoje contextualizado pela nossa fé espírita, se a gente tem o Livro dos Espíritos, se a gente tem tanta informação na literatura, a gente tem que procurar usar essas informações para realmente começar a usar isso como ferramenta para poder enxergar melhor, falar melhor, olhar melhor, interagir melhor, né? Para não diminuir essas estatísticas, porque é interessante, vocês vão convir comigo que
vamos imaginar que a gente faça tudo que as autoridades médicas estão falando, né? Então você tem que usar máscara, você tem que estar sempre higienizando, lavando as mãos, usando o álcool gel, você procura evitar lugares, né, como o isolamento social, lugar onde tem muita aglomeração, tá? Beleza, a gente está fazendo tudo isso. Mas tem lá na televisão, por exemplo, fala assim, ó, evite ficar em programas depressivos, evita ter acesso a lixo mental, vigie suas emoções para você não entrar na depressão reativa, procure dentro de você fazer um movimento contrário para não entrar em estados de angústia, de melancolia, de raiva, de ódio. Procure informação na sua fé, o hábito da oração, melhora a sua frequência com coisa positiva, coloca músicas elevadas que te associem a coisa boa, procura o hábito da leitura. Eles não falam esse tipo de coisa, né? Não falam. E a gente aprendeu na nossa fé, na doutrina espírita, que nem sempre aquela pessoa que tem o seu colesterol bom, a sua triglicérides, que não tem, não é hipertenso, que não está com a Covid, só por isso a pessoa está saudável. Não. A pessoa pode não ter tudo isso, mas se ela tem ódio, raiva, rancor, ela tem a pessoa depressiva, tem alto índice de irritabilidade, está sempre em conflito em casa com todo mundo, sempre nos casos, aí é uma pessoa doente, enferma, né? Então eu acho que a saúde ela tem que ser integral. Eu preciso ter saúde física por conta dessa pandemia, mas eu preciso ter saúde emocional. Eu moro dentro de mim mesmo, né? Eu preciso ter esse ambiente o mais confortável possível. Então eu preciso estar em paz, sereno, elevado. Eu preciso estimular para que as pessoas que estão no meu entorno também assim fiquem. Eu preciso buscar informações, que hoje a gente tem uma abundância de informação. Procura na internet aí, palestra sobre depressão, palestra sobre ansiedade, né? Palestra sobre inteligência emocional, né? Um monte de gente falando um mundo de coisa boa e a gente procura às vezes um excesso de entretenimento, que a gente consome boa parte, né, do nosso tempo, e a gente não consegue dentro da gente fazer reservas emocionais para lidar com situações difíceis como essa que a gente está vivendo, está terminando, graças a Deus, ou com outras que eventualmente a gente possa viver. Quem de nós aqui não pode, de repente, eu estou com um irmão que está internado com Covid, em estado grave no hospital, ou graças a Deus tive uma notícia de que hoje ele está melhorzinho, né? Já melhorou a oxigenação, mas eu não sei o que me aguarda no ano que vem, daqui a pouco. Ou seja, se existe a probabilidade de que coisas boas aconteçam, mas também que coisas difíceis aconteçam, eu preciso ter inteligência emocional, preciso ter assertividade, a lucidez, os conhecimentos que a nossa fé nos dá, para entender de que tudo isso tem um objetivo pedagógico, que Deus está no controle de tudo. Olha quantas verdades libertadoras, já que o tema é esse, né? Verdades que libertam. A morte não existe, né? O Espiritismo me ensinou isso. A morte não é extinção total, vazio absoluto. A gente só troca de dimensão. O corpo tem data de validade. Ninguém vai ficar aqui até o ano 7.328. Daqui a pouco a gente vai partir mesmo. Ah, o que eu tenho, o que eu conquistei. O que você tem, você deixa. O que você é, você leva. Simples assim. Quanto mais você... Olha, eu aprendi uma coisa. Quanto mais desejo, quanto mais apego, quanto mais necessidade, mais sofrimento, né? Mais você está a coisas que vão te amarrar. Agora, quanto menos apego, quanto menos desejo, quanto menos necessidade, mais livre, leve e solto, né? Mesmo que eventualmente a gente não venha a pegar Covid, mas mais para frente, de repente apareça um câncerzinho, eu aprendi na minha fé de que isso tem um objetivo, né? Eu aprendi, por exemplo, que nada acontece com um cavalo que não seja próprio de um cavalo. Nada acontece para um cachorro que não seja próprio de um cachorro. Nada acontece para um ser humano que não seja próprio do ser humano. Nada acontece para o Carlos que não seja próprio para o Carlos. Então tudo que nos acontece tem uma função. O que eu tenho que aprender com isso, né? Nesse momento que todos nós estamos vivendo coletivamente, o que nós temos que aprender a viver com isso? Essa pandemia, ela nos obrigou a ficar meses confinados com as pessoas. Quem reencarnou com você? Você acha que não tem algum acertinho, alguma pendenga, alguma coisa que você tem que acertar? Por que você tem que estar confinado na casa com essa pessoa? Percebe? Olha aí, né? Não dá, não tem mais tempo para perder.
Então acho que a gente realmente tem que, graças a Deus a gente tem uma fé que o papo é reto, que mostra as verdades como elas são, né? Que não adianta a gente ficar enrolando, dourando a pílula, querendo encontrar subterfúgio, querendo se auto-justificar. As leis, elas estão aí. Quanto mais clareza, quanto mais nitidez, quanto mais franqueza a gente tiver, né? Quanto mais assertividade a gente tiver, mais a gente se protege de ficar refém de pessoas, de ficar refém de circunstâncias e de ficar refém do contexto coletivo. Eu moro dentro de mim mesmo, o reino de Deus está dentro de mim, então eu tenho que procurar esse reino de Deus interno. Jesus, ele já deixou mastigadinho para a gente. O Espiritismo mastigou mais ainda, né? Não mastigou? Então, só agora facilitou. A gente não tem a facilidade que muitos nos tiveram, né? No passado, hoje a gente tem. Então a gente não pode mais alegar que não sabia, sabe? Que não me contaram, que não me avisaram. Então, gente, que nós possamos realmente buscar todas essas verdades que nos libertam para que realmente a gente atue efetivamente em duas frentes. Primeiro, a gente realmente parar de ser um problema, parar de ser um sofredor, parar de ser até a autopiedade, até a autocompaixão. Por que comigo? Será que Deus errou comigo? Olha como eu sofro. Para com isso. Sabe? Tem um monte de coisa boa acontecendo para você. Um monte de coisa boa. Adesse suas atenções, aprenda a agradecer que você vai ver que tem um mundo de coisas maravilhosas. E segundo, estimular para que os outros vejam isso que você está vendo, porque isso é contagiante. Quando a pessoa vê que você está plena, lúcida, feliz, satisfeita, sabe, que tem satisfação existencial, ela quer beber dessa fonte. Pô, me mostra esse caminho que eu também quero. E aí, como isso é uma verdade dentro de você, como isso você está convicto, aí pronto, filho. Aquilo que você falar, a pessoa vai beber. Aí você vai ressignificar a vida das pessoas que estão no seu entorno. Porque eles também vão ter plenitude, satisfação existencial, contentamento, vão ter solidariedade. E mesmo que eventualmente o contexto de vida da pessoa seja desafiador, tá com um emprego que é desgastante, o ambiente é tóxico, não posso abrir mão desse emprego porque eu preciso pagar minhas contas, porque eu estou com um casamento complicado, mas eu aprendi que eu tenho coisas para acertar, porque eu tenho um filho desafiador, não importa. Você realmente incorpora aquela posição a todos os ensinamentos de Jesus, você está confortável dentro de você mesmo e você busca tudo que você precisa dentro de você mesmo em Deus, e aí você passa a servir. Você ressignifica, usando uma linguagem psicológica, você ressignifica as coisas e realmente passa a fazer a sua existência valer a pena. Terminou, filho? Já deu tempo? Pode terminar, pode concluir. Isso, eu deixo. Não, o Felipe está falando que acabou o tempo aqui, gente. Se deixar, eu fico falando. Pode concluir. Não, eu já concluí. Eu sou famoso por falar demais. Então, vamos lá. Gente, eu vou pedir licença, então, para encerrar, tá bom? Que possamos nós, então, fazer a reflexão nesse ambiente que nós estamos vivendo, porque nós espíritas, né? Eu não quero ser proselitista, dizendo que a gente tem, somos donos da verdade. Não é isso. A gente tem muita informação. Então essa informação, a gente tem a capacidade de transformar a nossa vida e de ajudar as outras pessoas. Então a gente tem que semear onde a gente tem que florescer onde a gente foi semeado. A gente tem que compartilhar essas informações, aquilo tem que ser uma verdade para a gente, e aí a gente consegue realmente, nesse momento de transformação, a gente ser muito importante. Eu lembro de um espírito na nossa casa, que alguém aqui que participou dessa reunião mediúnica vai lembrar. Veio um espírito lá e falou assim, vocês sabem o que está acontecendo no nosso planeta? Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, imagina que vocês têm uma mudança na casa de vocês. Não é aquela bagunça, né? Você fala, não, isso eu vou levar, pelo amor de Deus, cuidado com aquilo, que aquele é importante para mim. Aí você, não, isso aqui eu não sei se eu vou usar, talvez deixa aqui, depois eu decido. Eu falei assim, pois é mais ou menos o que está acontecendo no planeta. É um momento de transformação. Então, nesse momento de transformação é extremamente importante, dentro do meio em que nós estamos, a gente tem uma palavra assertividade, a gente diminuir os ânimos, ir com um copo de água fria quando a pessoa estiver irritada,
quando a pessoa estiver realmente perdendo o senso, a gente ter os olhos de ver e ressignificar. Às vezes a pessoa está com ideação suicida, pode estar falando coisas e a gente está tão focado no nosso eu, no nosso mundinho, e a gente perde a oportunidade de ajudar as outras pessoas, né? Então, que todos nós, nesse momento, continuemos dentro do templo, irmã Milady, que está dentro da gente, a gente continua ativo, né? Enquanto durar esse momento de transformação. É o que eu humildemente estou procurando fazer e o que eu humildemente também sugiro para que todos nós, nossos confrades aí no centro, façam a mesma coisa. Beleza, gente? Beleza? Eu vou pedir licença para fazer uma rápida oração. Por favor, me acompanhe, tá bom? Senhor Jesus, grande mestre das nossas vidas, grande médico das nossas almas, eu e meus irmãos, Senhor, com profundo sentimento de gratidão a Deus, nosso Pai, que nos deu a individualidade, que nos deu no nosso eu, nosso ser, nossa gratidão a Ele por isso, nos semeou no universo. Gratidão por essa casa maravilhosa que mesmo distante a gente continua ainda irmanados nela, que é uma importante frente de serviço no trabalho. Queremos agradecer pelo nosso corpo físico, seja se eventualmente a gente estiver passando por algum desafio, ou mesmo saudável, mesmo assim agradecemos, Senhor, por essa oportunidade reencarnatória. Agradecemos pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que toleram as nossas falhas e defeitos, que nos aceitam como são, que endossam a nossa vida, são o nosso porto seguro. Jesus, é tanta coisa para agradecer, mas ousamos pedir, Senhor, nesse momento. Pedir nesse momento pelas pessoas que sofrem, principalmente com mágoas, com sentimento de vazio existencial, com medos, com insegurança. Visita o coração de cada um, dai paciência, aumenta a sua esperança, na certeza de que o mentor pessoal de cada um está envolvendo eles em vibrações de otimismo, né? Que tudo isso vai passar, que assim como a gente teve dias melhores no passado, teremos também no futuro, que todos nós também tenhamos um mundo de coisas boas à nossa volta, de amigos, de oportunidades de crescimento, dessa fé que nos favorece ensinamentos maravilhosos, como o que nós compartilhamos essa noite. Então envolva, Senhor, todos esses nossos irmãos que estão em sofrimento nesse momento, que eles possam sentir a sua fraternidade, a sua paz, o seu amor, Senhor. E que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pessoal, beijão para todo mundo. Sintam-se abraçados. Vou ter concluído aqui, ó.